Olá, meus amores, como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai continuar a conhecer personagens bíblicos e suas histórias. Hoje a gente vai falar sobre o rei Salomão. Como a gente viu no último vídeo, o povo de Deus começou a se misturar com outros povos e a aderir a alguns dos seus costumes. E esses outros povos eram governados, eram liderados por reis. E aí, o povo escolhido de Deus decidiu que também queria um rei que pudesse governar eles. Um desses reis foi o nosso personagem de hoje, o rei Salomão. Em outro vídeo aqui do canal, a gente já falou sobre o rei Davi, que era um rei que tinha uma fé muito grande, que conversava muito com Deus. Durante o seu reinado, Davi enfrentou muitas guerras, muitos problemas, né? E sempre que ele tinha alguma coisa para enfrentar, antes de ir, ele pedia a ajuda de Deus. E quando tudo acabava, quando tudo dava certo, ele também conversava com Deus, agradecendo a ele toda a força que ele deu. Quando Davi já estava bem velhinho, ele precisava escolher alguém para que ficasse no seu lugar depois que ele morresse. Davi, então, escolhe seu filho Salomão para substituir ele como rei. Logo depois que Salomão assumiu o trono, Davi morreu. Só que antes de partir, ele deixou um recado para o filho. Faça aquilo que o Eterno, o seu Deus, manda. Assim você prosperará aonde quer que for e em tudo que fizer. Um dia, Salomão teve um encontro com Deus através de um sonho. Deus perguntou a Salomão o que ele queria que Deus lhe desse. E você? O que você pediria para Deus? Salomão pediu sabedoria para governar o reino. Essa resposta de Salomão agradou tanto a Deus que não só ele lhe deu a sabedoria pedida, como também lhe prometeu riquezas. Vamos pegar nossa Bíblia e abrir no primeiro livro de Reis, no capítulo 9. A gente vai ler do versículo 1 ao 7. Aqui a gente vai ver um outro encontro que Salomão teve com Deus. Aparição de Deus a Salomão. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe pela segunda vez, como tinha aparecido em Gabaon. O Senhor disse-lhe: ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que me construíste, a fim de nela fixar meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão perpetuamente. E tu, se andares diante de mim, como fez Davi, na sinceridade e retidão de teu coração, pondo em prática tudo o que te ordenei, observando os meus preceitos e minhas leis, eu firmarei para sempre o trono do teu reino sobre Israel, como declarei a Davi teu pai nesses termos. Não te faltará jamais um descendente sobre o trono de Israel. Mas, se vos desviardes de mim, vós e vossos filhos, e não observardes os preceitos e ordens que vos prescrevi, se vos retirardes e prestardes culto a deuses estranhos, prostrando-vos diante deles, eu exterminarei Israel da terra que lhe dei. Lançarei de minha presença o templo que consagrei ao meu nome, e Israel será objeto de sarcasmo e zombaria para todos os povos. E não demorou muito para que as pessoas percebessem a sabedoria de Salomão. Certo dia, 2 mães e um bebê foram até ele. Uma falou: uma noite ela rolou sem querer sobre seu filho e o sufocou. Enquanto eu dormia, pegou meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. Já outra mãe respondeu: não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. O que vocês acham que o rei deveria fazer para descobrir quem era a verdadeira mãe do bebê vivo? Salomão pediu para que trouxessem uma espada para ele. Ele pede então que peguem o bebê e cortem ele ao meio. Assim, cada metade da criança iria para uma mãe. Acontece que nessa hora, uma das mulheres gritou desesperada, pedindo para que não fizessem isso com a criança, porque se cortassem a criança no meio, iam matar aquele bebê. Enquanto a outra respondeu que poderiam fazer. Assim, todo mundo teria um bebê. Foi dessa forma que Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe do bebê, que foi aquela que se desesperou
de imaginar que partiria um bebê no meio. Acontece que essa obediência não durou para sempre. Salomão acabou se casando com muitas mulheres que não acreditavam em Deus. E elas acabaram influenciando ele a adorar os seus ídolos. Infelizmente, Salomão não foi tão fiel a Deus quanto seu pai, o rei Davi. E enquanto Salomão estava lá fazendo essas coisas erradas, um dos seus oficiais, chamado Jeroboão, encontrou com um profeta que disse a ele que o reino seria dividido e que 10 das 12 tribos comandadas por Salomão seriam governadas por esse oficial. Ele, com medo do que poderia acontecer se Salomão descobrisse isso, foi embora, fugiu. Depois que Salomão morreu, seu filho assumiu o trono. Só que ele tratava o povo de forma muito dura, de forma muito malvada. E aí, 10 das 12 tribos resolveram se rebelar contra ele e escolheram o oficial Jeroboão como seu governante. O reino de Salomão foi dividido em 2, como o profeta havia falado. Tudo isso aconteceu porque Deus não pode abençoar a desobediência. E aproveitando que no dia 21 de setembro é dia de Santa Efigênia, a gente também vai conhecer um pouquinho da história dessa santa. Santa Efigênia foi responsável pela difusão do cristianismo na Etiópia. Efigênia e seu irmão eram filhos dos reis da Núbia, um pequeno reino da Etiópia que vivia mergulhado no paganismo. 8 anos depois da ascensão de Jesus, o apóstolo São Mateus e mais 2 discípulos chegaram para evangelizar a capital da Núbia. Acontece que as palavras de Mateus não foram muito bem recebidas pelo povo, e somente Efigênia acreditou no que ele estava falando, e passou a crer no Deus único e a rejeitar o paganismo. Porém, 2 sacerdotes pagãos eram quem ditavam as regras lá. E aí, quando eles souberam do que estava acontecendo com Mateus e com Santa Efigênia, eles foram até o rei e começaram a jogar mentiras, falando que era um absurdo o que eles estavam fazendo, que as coisas que Mateus falava ofendiam os deuses que eles acreditavam. E aí eles conseguiram arrumar um jeito de convencer o rei de que isso tudo só acabaria se Efigênia fosse entregue em sacrifício. Por incrível que pareça, eles foram tão ardilosos que eles conseguiram convencer o rei a entregar sua própria filha em sacrifício. Efigênia esperou o momento do sacrifício e ofereceu-se a Deus. Encorajada por São Mateus e com fé na vitória sobre o mal, ela esperou a hora decisiva. Os sacerdotes prepararam tudo, e quando as chamas subiram, Efigênia ergueu a voz, chamando o nome poderoso de Jesus. Foi então que um anjo veio do céu e arrancou Efigênia das mãos inimigas, tornando-a invisível, fazendo com que ela aparecesse em um outro lugar. Depois desse milagre, Efigênia só aumentou os seus esforços e seu zelo para fazer com que não só o palácio, mas toda a Núbia se convertesse. Certo dia, Efigênia teve a seguinte revelação: Efigênia, se pretendes saber o modo conveniente de me servires, conforme a minha divina vontade, faz-te generalíssima de um exército de virgens pobres, obedientes e castas, que, renunciando voluntariamente ao século, consigam o estimável brasão de serem esposas minhas, sem detrimento de sua inviolável pureza. Efigênia obedeceu prontamente, falou com seus pais e construiu um edifício para aquele exército de virgens. Acontece que as coisas começaram a ficar mais complicadas depois da morte de seus pais. Seu irmão assumiu o trono e tudo ia bem. Até que um dia, seu tio, irmão de seu pai, roubou o trono das mãos do seu irmão. E ele ainda queria que São Mateus convencesse Efigênia a casar-se com ele, e em troca ele daria metade do reino. Coisa que São Mateus não concordou, o que fez com que ele acabasse sendo morto e se tornado um dos mártires da igreja. Em seguida, esse tio de Efigênia mandou com que ateassem fogo no prédio que ela havia construído para o exército de virgens.
Acontece que elas se reuniram e pediram a ajuda de Deus, que fez com que o fogo se apagasse no prédio delas e se acendesse lá no lugar onde o rei ficava. O tio de Efigênia fugiu e o povo proclamou seu irmão como rei. Ele governou durante 70 anos em paz e foi sucedido pelo seu filho, que mandou construir várias igrejas na Etiópia. Por isso, Santa Efigênia é proclamada a libertadora da Núbia. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de conhecer a história do rei Salomão e também de Santa Efigênia. Te espero no próximo vídeo. Beijo!